os anjos celebraram, o universo anoiteceu pelo nascimento do Rei da Glória. E que o nascimento de Jesus Cristo, ele possa acontecer cada dia no seu coração. Feliz sábado a todos. Todos sejam bem-vindos. Hoje eu estou vendo que a igreja aqui está bastante visitantes, né? Todos os visitantes se sentam em casa. Que bom que vocês escolheram hoje estar na casa de Deus, né? Então, nesse momento agora, nós vamos estar apresentando o nosso orador dessa manhã, ao irmão Rui, lá de Tremembé. Ele está sempre aceitando quando passa um convite, né? Ele está sempre aqui solícito para nos auxiliar. Hoje, Deus te usa, está nas tuas mãos a palavra de Deus nesse momento. Obrigado, irmão Lécio. Bom dia.
Feliz sábado para você. Eu perguntei para o irmão Alessio se nós tínhamos visitantes aqui. Quando eu digo visitantes, não membros dessa igreja. Há alguém aqui? Pode levantar a mão, se sinta constrangido. Que bom que vocês estão aqui conosco, sejam bem-vindos. É uma alegria sempre receber pessoas que juntamente conosco estão aqui para louvar e bendizer o nome do Senhor. Irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia no livro de João, no capítulo 6, versículo 16. Jesus, naquele dia, foi um dia muito estafante. Jesus tinha ensinado, curado, e ele então fez um milagre maravilhoso. Ele tinha multiplicado pães e peixes para atender muito mais do que 10.000 pessoas. Então, ele, após isso, ele dá esta ordem que está registrada aqui no livro de João. Ao descampar o dia, os seus discípulos desceram para o mar e, tomando um barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Só para você entender, o mar da Galileia, que fica no norte de Israel, na realidade é chamado de mar, mas ele não é um mar, ele é um lago. Tem o nome também de Lago de Genezaré. Ele tem o formato de uma pera, e sendo que de norte a sul, ele tem aproximadamente 28 quilômetros. E a parte mais larga, que seria a base da pera, ele tem 10 quilômetros de largura. Esse é o chamado Mar da Galileia. É uma região onde o rio Jordão se alarga e formou então esse lago. Então Jesus mandou que eles atravessassem para o outro lado, porque rumo à cidade de Cafarnaum, porque já fazia escuro, né? Então, e Jesus ficou para trás. Jesus ficou para trás. Aqueles homens então estão num barco a remo, e o mar começou a empolar-se, agitado por vento rígido que soprava. Uma frente fria está entrando naquela região. É noite, o vento sopra. Ele está sendo canalizado porque do lado do mar da Galileia existem montanhas. Então o vento está canalizado. Aqueles homens estão lutando contra o vento que lhes é contrário. Tendo navegado uns 25 a 30 estádios, isso é aproximadamente 5 quilômetros, remando contra o vento, eis que viram Jesus andando por sobre o mar, aproximando-se do mar. E aquele lugar, naquele momento, noite, céu escuro, entrou uma frente fria, nuvens, não dava para ver nada de claridade. Eles veem apenas um vulto caminhando sobre a água. E aqueles homens se enchem de temor. Essa história, irmãos, que está registrada aqui, ela continua no livro de Mateus. Vamos continuar lá. Mateus capítulo 14, versículo 25. 14, 25. Na quarta vigília da noite, a noite era dividida em 4 grupos de horas. Cada grupo ou vigília tinha 3 horas. Então, a primeira vigília era das 6 às 9, a segunda das 9 à meia-noite, a terceira da meia-noite às 3,
e a quarta das 3 às 6. A Bíblia fala que na quarta vigília, ou seja, era depois das 3 da manhã. Depois das 3 da manhã, aqueles homens, na quarta vigília, aqueles homens, eles estavam certamente exaustos de tanto remar. Então, na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao vê-lo andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma. E todos de medo gritaram. O livro de João foi escrito pelo apóstolo João. João estava dentro do barco. E o livro de Mateus foi escrito pelo apóstolo Levi Mateus. Ele também estava dentro do barco. E todos eles contam a mesma coisa. Estavam assustados, medo. E eles então gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temas. Mesmo quando você não vê Jesus, mas você pode ouvir a voz de Jesus. Eles ouviram a voz de Cristo, não viram Cristo. E a voz lhe disse: sou eu, não temais. E como sempre Pedro, o tipo sanguíneo, impulsivo, ele disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Eu também quero andar sobre as águas, assim como o Senhor andou, está andando. Jesus lhe disse: vem, Pedro. Descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Imagine que cena. Enquanto ele olhava para Jesus, ele andava sobre as águas como se fosse terra firme. O vento continuava soprando, a noite continuava escura. Mas enquanto ele olhava para Jesus, ele caminhava sobre a tormenta do mar, como se fosse terra firme. Mas por um momento, o olhar de Pedro se desvia do mestre. E ele então olha para as condições que estavam ao seu redor. Reparando, porém, na força do vento, teve o quê? Medo. Irmãos, você já percebeu que todas as pessoas que nascem nesse mundo já entram nesse mundo com medo? Todo mundo entra nesse mundo chorando e sai desse mundo gemendo, sem exceção. A criança nasceu da sua mãe, ela já entra nesse mundo com medo. Todos. Você nunca ouviu e nem ouvirá que uma criança nasceu dando gargalhada. Medo é próprio da nossa natureza. E ele então começou a afundar, desviou o olhar de Jesus e começou a afundar, a submergir. E então, naquele momento de desespero, ele gritou: salva-me, Senhor. Ainda bem que ele gritou, porque o Senhor Jesus imediatamente, diz aqui no versículo 31, prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Por que você duvidou? Eu tinha 5 anos de idade, eu estava no litoral paulista, 5 anos, e eu estava com uma família, era próximo do mês de fevereiro, um calor terrível.
insuportável. E aquela família estava ali o pai, a mãe e 3 irmãos. O caçula tinha a minha idade, também 5 anos. E aquela família toda ela sabia nadar. Estavam nadando no rio, né? Tinha uma ponte de veículos, tinha as colunas, e aquele que era o meu companheiro de infância, com 5 anos, ele nadava cachorrinho, ia, né, de uma pilastra a outra na ponte. E eu vendo o irmão dele, mais velho, tinha uns 18 anos, braçada, a irmã dele, o pai, a mãe, e eu só lá olhando do lado, eu não sabia nada. Irmãos, eu queria tanto, estava tão quente, eu queria tanto, mas eu não sabia, o rio era fundo. Quando eu vejo, eu estou no meio do rio dando braçada, eu estou nadando, braçada. E quando eu estou no meio do rio, eu paro e falo, mas eu não sei nadar. Afundei. Eu comecei a ver umas pedras no fundo do rio, bolhas saindo da minha boca. A minha sorte é que naquele tempo ainda tinha cabelo, porque o irmão mais velho me pegou pelo cabelo e me puxou. Tossi bastante, engoli muita água, mas foi uma lição. Enquanto eu acreditava que eu podia nadar, eu estava nadando. Quando eu duvidei que eu não sabia nadar, eu afundei. Pedro, enquanto olhou para Jesus, ele estava andando, desviou o olhar de Jesus, afundou. Irmãos, para qualquer um de nós acontece o mesmo. Jesus diz assim em João 12:45: quem a mim vê, vê aquele que me enviou. Você quer conhecer o caráter do Pai? Olhe para o Filho. O mesmo amor, o mesmo perdão, a mesma paciência, a mesma misericórdia. Jesus diz: quem vê a mim, vê o Pai. Lembra que Filipe perguntou: Senhor, mostra-nos o Pai, é o que nos basta? Jesus falou: aqui ó, você quer ver o Pai? É só olhar para mim. Quem vê a mim, vê ao Pai da mesma maneira. O olhar para Jesus, irmãos, transforma. O olhar para Jesus eleva, nos faz crescer. Mas depende de como você olhar para Jesus. No livro de Marcos, capítulo 14, abra sua Bíblia. Que privilégio, irmãos, nós temos a Bíblia à nossa disposição. Jesus estava diante do Sinédrio. O que era o Sinédrio? O Sinédrio era uma instituição judaica constituída por 72 líderes, a maioria sacerdotes. Então, tinham 2 grupos ali, né, de homens religiosos, os fariseus e os saduceus. E aqueles homens é que traçavam o destino religioso da nação. Jesus foi levado diante do Sinédrio, ali depois de ter passado a noite na casa de Caifás, aliás, de Anás, e então ele vai ser colocado diante do Sinédrio para ser julgado. E agora, quem que aparece diante dele? O sumo sacerdote Caifás, versículo 60, Marcos 14:60. Levantando-se o sumo sacerdote no meio, perguntou a Jesus: nada respondes aos que estes depõem contra ti? Os homens, falsas testemunhas, esse homem
Bíblia, ele diz que ele é rei de Israel, ele quer mandar em tudo. Esse homem é um inimigo da pátria. Jesus permanece quieto. Jesus permanece em silêncio. Eles queriam incriminar Jesus, mas não conseguiam. Por fim, o sumo sacerdote levanta-se e perguntou a Jesus: nada respondes ao que esses depõem contra ti? Você não vai falar nada? Irmão, se Jesus ficasse quieto, ele estaria negando o nome de Deus. Porque perguntaram: você é o filho de Deus? Se Jesus ficasse quieto, ele estaria negando. E então, tem hora de falar e tem hora de calar. Jesus ficou calado, mas agora é hora de falar. E então, ele porém guardou silêncio, nada respondeu, tornou a interrogar o sumo sacerdote e lhe disse: és tu o Cristo, o Filho do Deus bendito? Jesus agora não podia ficar quieto. Jesus respondeu: eu sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso, vindo com as nuvens do céu. Hoje você me julga, mas amanhã eu te julgarei. Você vai me ver vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Daquele momento, na mente de Caifás caiu por um segundo uma ideia de que ele deveria prestar contas ao Deus Todo-Poderoso. Ele vai ter que ressuscitar e vai enfrentar o olhar de Jesus. No livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 7, diz: eis que vem com as, e todo olho verá, até quantos o transpassaram. Quer a pessoa tenha aceitado a Cristo ou não, ele vai ver Jesus. E como é que será o olhar daquele que não está preparado? Será que será um olhar de alegria, um olhar de desespero, um olhar aterrador? A palavra de Deus é maravilhosa. Ela mostra que na humanidade existem dois grupos, somente dois grupos. Isso é dentro e fora da igreja. Só existem dois grupos. Você quer ver quais são esses dois grupos? Mateus 25, 33. Mateus 25, 33. Bom, eu vou ler aqui a partir do 31. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. Todo mundo sabe o que é uma ovelha, todo mundo sabe o que é um cabrito, né? Diz que a ovelha, irmãos, ela é um animal manso, né? Manso, humilde. As ovelhas pertencem à classe dos ovinos e os cabritos da classe dos caprinos. Eles são parentes, são primos, mas são diferentes. A ovelha tem lã, a cabra, o bode, não. A ovelha tem o rabo caído, como um cachorro pastor alemão,
Já a cabra, o bode tem o rabo levantado, é o contrário, né? As ovelhas são meigas, são mansas, a maioria delas não tem chifre. Já o bode, a cabra, tem. É interessante que símbolos satânicos usam o bode, né? O bode fede, né? O cheiro de bode. O bode, ele é rebelde. Bode sobe em árvore. Já viu um negócio desse? Bode sobe em árvore. A ovelha, ela procura, né, sempre andar em grupo, comendo a graminha dela. O bode, ele é independente, ele é rebelde por natureza. Jesus está dizendo aqui dois grupos que se dividem a humanidade, dentro e fora da igreja. Os que obedecem a Deus e os que não obedecem, os rebeldes. O livre-arbítrio foi dado para todos nós. Nós podemos fazer o que bem entendemos. Só que tudo que nós fizermos ou deixarmos de fazer tem consequência. Tudo tem consequência. Coloca para mim aí, por favor. Esse ator, que vocês conhecem, ele já planejou em 2003, ele executou em 2004, mas em 2003, Mel Gibson planejou fazer um filme sobre o sacrifício de Jesus. Mel Gibson é um fervoroso católico, e ele empenhou todo o dinheiro dele para fazer este filme. Custou 33 milhões de dólares. E ele bancou praticamente sozinho para fazer o filme. E ele então começou a planejar todos os detalhes desse filme, onde esse filme retrataria as últimas 12 horas de Jesus. Antes de Jesus morrer, as suas últimas 12 horas. E aí então foi feito todos os planos para se fazer a paixão de Cristo. Quem não assistiu nada da Paixão de Cristo? Tem alguém aqui que nunca assistiu nada? Nunca assistiu nada, irmão? Pois só vai ter oportunidade daqui a pouco de ver, tá bom? Primeira coisa, ele precisava de um local para fazer a locação do filme, a localização, aonde o filme seria rodado. No sul da Itália tem essa cidade chamada Matera. Essa cidade é uma cidade muito velha. Ela tem mais de 3.000 anos de habitação contínua. É uma cidade chamada Cidade das Cavernas. E essa cidade dá uma ideia, devido ao cânion que tem ali, uma ideia muito próxima do que seria Jerusalém no tempo de Jesus. A maior parte das locações externas foi feito nesta cidade de Matera. Agora ele precisava de um ator que encarnasse o personagem de Jesus. Muitos homens surgiram, Leonardo DiCaprio e outros mais, Tom Cruise, mas ele era muito escrupuloso. Um homem, para fazer o papel de Jesus, ele tem que ser uma pessoa digna, tem que ser uma pessoa de um caráter, né, irreprovável. Uma pessoa, para fazer o papel de Jesus, não pode ser qualquer um. Ele escolheu Jim Caviezel.
O Jim Caviezel, ele tinha, quando foi feito o filme, em 2004, 33 anos, a mesma idade de Jesus. Coincidência, não? E as mesmas iniciais, JC, Jim Caviezel, Jesus Cristo. Escolhido então o principal ator, agora ele começa a escolher outros. Jim Caviezel pagou um preço muito alto para personificar Jesus. Primeiro, Mel Gibson falou para ele: você fazendo o papel de Jesus, fique sabendo que a indústria cinematográfica lá em Los Angeles vai fechar as portas para você. Por quê? Porque a liderança da indústria cinematográfica está na mão dos judeus. E você vai expor o que os judeus fizeram. Vai criar preconceito a nível mundial, mais do que os judeus já têm. Eles vão fechar a porta para você. Dito e feito. Profissionalmente, fechou a porta, mas ele resolveu mesmo assim enfrentar. Outra coisa, na gravação surgiram coisas esquisitas. Jim Caviezel estava dependurado na cruz, e quando ele estava dependurado na cruz, no seu depoimento, ele pressentiu que uma descarga elétrica ia cair em cima dele, e realmente um raio caiu nele. E por causa disso, irmãos, ele sofreu 2 cirurgias cardíacas de peito aberto. Algo sério. Algo mais do que natural, sobrenatural, queria matar Caviezel. Mas o poder do alto não o permitiu. Foram então escolhidos todos os personagens para fazer a parte que lhes cabia nesse filme. E então faltou um. Esse personagem na mente de Mel Gibson, que era o diretor, tinha que ser uma pessoa que representasse muito bem Judas Iscariotes. E ele olhou vários atores, não achou nenhum. Houve uma apresentação em Los Angeles, num teatro, e alguém me disse desse homem, Pietro Sarubi. Pietro Sarubi é italiano. Pietro Sarubi, italiano, um homem que sempre quis fazer parte do mundo artístico. A vida dele é interessante, irmãos, porque ele saiu de casa com 15 anos e ele entrou numa trupe de circo. Ele virou um circense, fazendo espetáculos pela Itália. Fazia então principalmente comédias, pastelão. Ele fez filmes, fez comerciais, fez teatro. E agora então apresenta a ele a proposta de participar de um grande longa-metragem. Era uma oportunidade da vida dele. Mel Gibson o chama para conversar. E quando ele não sabia qual era, né? Qual era o personagem? Ele imaginava que ele ia ser Pedro, né? Pedro tinha uma função destacada, juntamente entre os apóstolos. Mas Mel Gibson fala para ele: não é Pedro que eu tenho para você. Não. O que eu tenho para você é Judas Iscariotes. Judas Iscariotes? Mas Judas Iscariotes não fala nada. Ele falou: mas você tem tudo aquilo que eu quero. Eles no final se acertaram e ele finalmente aceitou fazer o papel de Judas Iscariotes.
Barrabás aparece numa única cena. É a clássica passagem da Bíblia em que Pôncio Pilatos pede aos judeus que escolham entre libertar Jesus ou Barrabás. E como sabemos, o povo é influenciado pelo diabo a escolher pela libertação de Barrabás. E naquela cena, ao ser solto, o ator cruza o seu olhar com o de seu colega de cena que interpretava Jesus. E quando ele olhou nos olhos dele, a vida de Pedro mudou para sempre, porque, segundo ele conta, naquele momento ele sentiu a presença do próprio Jesus. Foi um olhar de ternura, apesar de estar muito ferido, um olhar que não tinha raiva ou ressentimento, apenas a misericórdia e o amor. E desde aquele dia, Pietro Sarubi disse que nasceu de novo e até lançou um livro com o título De Barrabás a Jesus, convertido por um olhar. Pietro Sarubi andava distante de Deus. Ele era um homem que buscava as grandezas. Ele tinha o sonho de ser diretor de cinema. Ele tinha o sonho de ganhar muito dinheiro. E todo esse sonho que naturalmente o ser humano deseja. Mas Mel Gibson falou para ele na hora da gravação: você só olha para Jesus no momento certo. Irmãos, Pietro Sarubi, um homem distante de Deus, não frequentava a igreja, nada. Ao olhar para o seu colega de atuação, ele não viu ali Jim Caviezel. Ele viu algo muito maior, muito poderoso. Irmãos, Pietro Sarubi foi convertido por um olhar. Já parou para pensar nisso? Muitas pessoas, para se converterem, tem muitos que precisam de estudo bíblico, visitas e tantas coisas. Olha o poder de Deus. Apenas um olhar. Um olhar foi suficiente para transformar o coração daquele homem. Um olhar. Se o olhar de Jesus, se o olhar de Jesus pousar sobre você nesta manhã, como você vai se sentir? Como você vai se sentir? O que esse olhar vai dizer para você? Será um olhar de alegria ao você olhar para Jesus? Alegria de saber de que Ele o ama e que você quer sempre estar junto dEle? Um olhar de alegria. Ou se você olhar para Jesus, e você vai ter então, talvez, um olhar de confiança, onde você olha para Ele e o reconhece como o seu Salvador. Exatamente o que aconteceu com aquele ladrão na cruz do Calvário. Vocês lembram? O ladrão na cruz do Calvário falando para Jesus: Senhor, lembra-te de mim, né? Quando vieres no teu reino. Todos tinham desistido de Cristo, mas aquele homem não. E naquele momento ele teve a certeza: na verdade, eu te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Quando ele olhou para Jesus, ele viu a salvação. Se você olhar para Jesus, talvez você possa ser transformado também, como o Pietro Sarubi, um homem que andou longe de Deus e se converteu de uma maneira espetacular. Ele escreveu um livro de Barrabás a Jesus, convertido por um olhar. Ou talvez
um olhar de dúvida. Lembra de Pedro que nós olhamos, né? Nós lemos no início aqui. Pedro, enquanto olhava para Jesus, ele caminhava firme. Enquanto ele olhava para Jesus, ele caminhava firme. A água era como pedra. Não sentia vento, não sentia o respingar das ondas, ele não sentia nada. Ele estava olhando para Cristo. Enquanto ele olhava para Cristo, ele caminhava. Mas desviou o olhar de Jesus e afundou. Será que tem alguém aqui, irmãos, nesta manhã, que sente que precisa olhar para Jesus de novo? Sente que precisa voltar a sua atenção para aquilo que realmente interessa? Irmãos, o tempo está passando. Estamos encerrando mais um ano. As crianças aqui fizeram a apresentação de Natal. Semana que vem vamos ter aí o Ano Novo. Semana está acabando. Essa semana agora o Natal, na outra o Ano Novo. Tem algo que está passando e você não percebe e não tem como recuperar. Esse algo chama-se tempo. Essas 24 horas, esse dia 20 de dezembro de 2025, nunca mais voltará. Se você andou ou não andou, se você usou bem ou não importa o que você fez, você não terá mais estas 24 horas. Hoje é tempo de ouvir a voz do Senhor e de colocar o nosso coração nas suas mãos. Esta semana, hoje está encerrando a semana, eu completei mais um ano de vida. Aí eu olhei para trás, eu falei, eu não acredito que eu estou fazendo essa idade. Outro dia eu era um molecão, outro dia eu estava casando, outro dia os meus filhos estavam nascendo. Eu estive ainda esta semana na formatura da minha neta, com 18 anos. Eu olhei para minha neta e falei, não acredito que você, aquele menezinho que eu pegava no colo, está uma moça linda com 18 anos. Irmãos, o tempo passa, as coisas estão acontecendo. Duas coisas estão se aproximando de nós. Duas coisas muito importantes. A primeira delas é a morte. Nós estamos um dia mais próximo da nossa morte. Mas tem essa parte negativa, né? Mas tem a parte positiva. Nós estamos um dia mais próximo da volta de quem? De Jesus, irmãos. Nós estamos muito mais próximos da volta de Jesus. É hora de nós firmarmos a nossa fé. Você está correndo atrás das coisas desse mundo. Para quê? Para quê? Eu vi recentemente uma reportagem. O Silvio Santos deixou no paraíso fiscal mais de 500 e poucos milhões de reais que ele desviou e deixou no paraíso fiscal. Ele está mortinho lá e o dinheiro está sendo repartido para os parentes. Buscar, pois, em primeiro lugar, disse Jesus, o quê? E a sua justiça. E todas essas coisas que a gente precisa vai ser acrescentado. Mas procurar, em primeiro lugar, o reino de Deus. O ano de 2026 tem que ser diferente do ano de 2025. Nós não podemos continuar na mornidão. Não podemos continuar crentes, adventistas, só de fachada. Ou somos, ou não somos. Nós temos que olhar para Jesus. Olhar e sermos transformados. Pietro Salumi saiu dessa filmagem com uma nova pessoa.
ele foi transformado pelo olhar de Jesus. Irmãos, se você quer ser transformado também, se coloque de pé. Vamos orar a Deus. Vamos orar ao Senhor, pedindo para Ele cuidar do nosso coração. Quem puder ficar de pé, por favor, fique. Pai querido, louvado seja o Teu nome. Senhor, reconhecemos a nossa fraqueza espiritual, a nossa necessidade de reavivamento e transformação. Queremos olhar para o nosso Salvador Jesus, olhar fixamente no autor e consumador da nossa fé, e assim preparar-nos para a breve volta do Senhor em glória e majestade. Senhor, aqui estão homens, mulheres e crianças que se colocaram de pé, demonstrando o seu desejo, a sua convicção de serem transformados agora, neste momento, pelo poder do Espírito Santo. Ajudai-os, Senhor, a cumprir a sua promessa de mudar, de ter uma nova vida em 2026. Uma vida onde o seu nome seja glorificado, exaltado, Senhor. Uma vida que seja a favor do próximo, do semelhante, na pregação do Teu Evangelho, no socorro aos mais fracos, aos carentes. Sermos úteis, vivermos para servir. Porque se nós não vivermos para servir, nós não servimos para viver, Senhor. Que tenhamos em nosso coração entronizado o Senhor Jesus. Pois Ele é o autor e consumador da nossa fé. É nele que estão centralizadas todas as nossas esperanças. E Ele mesmo diz: sem mim nada podeis fazer. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe e que o Senhor nos fortaleça. É o que humildemente te rogamos, agradecidos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Permaneçam de pé. O Senhor Jesus, Ele é digno de todo o poder, de toda a honra, de toda a glória. Deus abençoe. Estaremos no livro lugar, os jardins e o rio de
pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Oremos, irmãos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Santo Espírito esteja sobre nós, hoje e para todos sempre. Amém. Amém.